Bom dia, primeiro ano. Pessoal, vamos começar mais um módulo. Vamos falar sobre leis de Newton, tá? Mas antes de falar das 3 leis de Newton, antes de focar nessas 3 leis, vamos entender um pouquinho sobre força e o que é uma força, né? Gente, existem situações no nosso dia a dia que exigem um pouco da nossa força, né? Sustentar uma mochila nas costas, empurrar um carrinho de supermercado, para quem malha, levantar um peso, né? Levantar uma barra na academia. Essas situações exigem das nossas forças, né? Mas na prática, gente, nós sabemos que quanto maior for o peso do objeto, maior será a força necessária para tirá-lo de uma posição ou movimentá-lo até outro lugar. Então, o que é força? Não há uma definição única e precisa para a força, mas podemos caracterizá-la como uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido, capaz de gerar alterações no movimento de um corpo e que está associada a ações como puxar, empurrar e deslocar. Lembrando que quanto maior a massa, maior vai ter que ser a força, ok? Lembrando que um corpo pode sofrer infinitas forças e a soma de todas as forças é chamado de força resultante. Então, que nem esse caso, eu tenho um bloco e está sendo aplicado nele 4 forças, F1, F2, F3 e F4. Então, a força resultante seria a somatória dessas 4 forças. Neste exemplo, temos um corpo que está sendo aplicado sobre ele 2 forças, F1 igual a 8 N e F2 igual a 3 N. Observe que o vetor F1 é maior do que o vetor F2. Isso porque a força F1 é maior do que a força F2. Então, a intensidade do vetor é proporcional à força aplicada. Isso é muito importante. Então, pessoal, é o seguinte. Para a esquerda do desenho, sempre vai ser sentido positivo. Para a direita do desenho, sempre sentido negativo. Então, para calcular a força resultante, vai ser F1 menos F2, ok? 8 menos 3, a força resultante é igual a 5 N, ok? De forma análoga, você vai fazer com as forças para cima e para baixo. Positivo para cima, negativo para baixo. Então você vai fazer 7 menos 2, minha força resultante é igual a 5 N. Galera, observe agora que o par de forças que estão sendo aplicado no objeto estão fazendo um ângulo de 90 graus. Elas são forças perpendiculares. Neste caso, eu preciso resolver por uma regra do quadrado. Eu preciso fazer os segmentos de linhas desta forma, ok? E a força resultante, quer dizer, a somatória dessas 2 forças vai vir do ponto de origem dessas 2 forças, tá? Então, a força resultante, a somatória de F igual a 3 e F igual a 4 N, vai sair do ponto de origem das duas, ok? Então tá aí a minha força resultante. Agora, pessoal, é simples. Ele vai usar o conceito do triângulo de Pitágoras. Então, se eu organizar, vocês vão ver claramente que o par de forças aí formou um triângulo retângulo, ok? E o triângulo retângulo a gente sabe como é que se resolve pela fórmula de Pitágoras, né? O FR é a minha hipotenusa, o F1 é o cateto oposto, o F2 é o cateto adjacente. Então, eu tenho um triângulo semelhante na frente, que é o triângulo de Pitágoras, onde eu tenho A, B e C
e tenho a fórmula do triângulo de Pitágoras embaixo. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. De um jeito simples, você vai perceber que FR assume o papel do A, o F1 assume o papel do B, o F2 assume o papel do C. E aí eu uso a fórmula de Pitágoras no meu par de forças para poder achar a força resultante. Então, FR ao quadrado, que eu quero descobrir, é igual a F1, que é 3, F1 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que no caso é o 4, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25, o FR estava ao quadrado, passou o quadrado para o outro lado, veio raiz de 25 é igual a 5 newton e está pronto a questão, ok? Então, galera, é muito fácil, né? Ele apenas segue a mesma teoria do triângulo de Pitágoras. Agora, observe que no nosso próximo exemplo, as duas forças F1 e F2, elas não são perpendiculares, quer dizer, o ângulo entre elas não é de 90 graus. Então, nesse caso, eu vou ter que recorrer a uma outra forma, a um outro jeito de fazer. Por quê? Porque o ângulo entre essas duas forças não é de 90 graus, que nem no exercício anterior, ok? Então, pessoal, eu vou ter que fazer novamente pela regra aí do paralelogramo, tá? Eu faço o prolongamento das linhas, ok? Fiz o prolongamento das linhas aí, e a minha força resultante vai sair da origem, tá aí, o FR, ok? E a fórmula é essa fórmula pequenininha aí, ó. A raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que F1 e F2 você sempre vai ter no exercício. Então, quem é o F1? 3. Quem é o F2? 4. Então tá lá, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno do ângulo. É simples. Tá aí, ó. F1 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno do ângulo. Vamos supor que o cosseno do ângulo seja 60 e o cosseno é igual a meio. Então, segue a resolução, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e do outro lado ele deu 24 vezes meio, dá 12, 25 mais 12, 37, e aí não deu uma raiz exata, mas por fatoração você consegue fazer também, ou tirando a raiz de 37, você vê aí que dá um resultado aproximadamente 6,1 newton. Então, gente, essa foi a força resultante quando as forças estão sendo aplicadas e o ângulo entre elas é um ângulo diferente de 90 graus. Beleza, galera? Então a gente se fala aí na sala de aula. Tchau, tchau.